amigos, amigas da TF Apoio, mais uma vez um prazer estar com vocês aqui. E hoje a gente vai trazer um baita de um convidado especial, um amigo meu de longa data, Euclides Cardoso Júnior, que vai falar um pouquinho da Núcleo Self, um novo espaço de terapia ocupacional, de terapia pessoal. Esse meu amigo Cardoso ele vai falar um pouquinho para vocês, mas antes eu vou explicar para vocês esse nosso trabalho. A TF Apoio vem desenvolvendo esse trabalho no qual estamos apresentando nossos parceiros, amigos e clientes para que vocês se conectem, se conheçam e, quem sabe, vocês possam trocar trabalhos, serviços e possam conhecer um ou outro. De repente, uma empresa precisa de uma outra, nós temos aqui na nossa carteira de clientes, onde vocês podem, de fato, se ajudar. Então, hoje, a gente está no nosso segundo programa, né? E trazendo o nosso amigo Cardoso para falar um pouquinho para vocês aí do que é a Nucleocel. Então, eu vou chamar o Cardoso aqui para o nosso bate-papo. Bem-vindo, Cardoso, grande amigo Cardoso. Bom dia, Júlia. Bom dia a todo mundo que está assistindo. Tudo bem? Fala um pouquinho, tudo jóia, graças a Deus. Fala um pouquinho para a gente, Cardoso, o que é a Nucleocel, como é que você está trabalhando, iniciando aí esse bate-papo, né, apresentando um pouquinho da sua empresa para os nossos amigos, parceiros e clientes. Bom, a Núcleo Self é um instituto de terapias. Trabalhamos desde psicanálise, né, psicoterapia junguiana, né, e além de todas as outras técnicas, né, que são complementares a uma psicoterapia. Por exemplo, massagens, aplicações de reiki, calatonia, que é uma técnica junguiana, relaxamento de Schultz, e até mesmo oráculos como I Ching, tarô, que são muito utilizados também como processos terapêuticos, né? Além de trabalhar como oráculos, eles também são terapias, né? Ajuda muito as pessoas a encontrarem o autoconhecimento, o desenvolvimento humano dela, enfim. São várias as ferramentas que hoje nós atuamos, né? Então, é um sonho que eu venho tentando realizar desde 2012, né? Quando eu me formei ali, e foi realizado. E hoje eu estou muito feliz, muito completo com essa realização que foi esse projeto. Exato. A gente sabe que você teve que se reinventar, principalmente nesse momento aí de crise, né? E Sim. veio aí essa terapia para ajudar os amigos, os empresários e aqueles que de fato precisam para poder seguir o rumo correto dentro da sua empresa ou da sua vida pessoal, né? Sim, muito importante. Eu venho da área de comunicação, eu venho da área de propaganda, né? Trabalhei muito com direção de arte, tive agência por 18 anos, né? E eu vi que a arte, ela simplesmente se complementa dentro da área terapêutica, né? É completamente complementar, né? Fica até estranho falar isso. Mas a arte, ela é muito utilizada, por exemplo, em uma técnica junguiana chamada imaginação ativa, né? Que é um processo dentro das análises que é utilizado para a pessoa conhecer como que ela se vê, como que as pessoas a veem, né? Quais são os conflitos que ela tem, qual é a solução para o conflito dela, utilizando a arte, seja desenho ou então a escrita, né? A pessoa está numa imaginação ativa ali, meditando, aí termina, ela desenha ou então ela escreve, e o analista, o psicoterapeuta, ele vai conseguir chegar ali, né, no núcleo dela, né? Por isso que a empresa chama Núcleo Self, né? O objetivo é chegarmos no núcleo do ser humano. Exato, isso é importante. Explicando aqui para a gente, Cardoso, principalmente agora nesse momento de pandemia, né? Uhum. O governo lá em fevereiro decretou esse estado de calamidade e estamos nessa pandemia, no isolamento social. Dentro desse período, até há pouco tempo atrás, quais são os primeiros, a maior procura de quem te procura, do teu cliente, né, para tratamento terapêutico? Qual foi a maior demanda de procura para que você pudesse dar esse atendimento de forma mais pessoal e, de fato, melhorar a situação de quem te procura para terapia? Sim, foram várias patologias que aconteceram durante a pandemia, né? Estão acontecendo
E acredito que se as pessoas não procurarem cuidado terapêutico, elas podem ter novos futuros pós-pandemia, né? Novos futuros, não, novos problemas pós-pandemia. Então, uma demanda que veio para a gente demais assim foi a ansiedade. As pessoas ficaram extremamente ansiosas, quadros leves de depressão, né, devido ao isolamento, porque a pessoa estava acostumada a sair para trabalhar, chegar em casa só no final do dia, ver o filho só no final do dia, ver o marido ou a esposa só no final do dia. E o isolamento fez com que as pessoas ficassem mais próximas, né? Claro que deveria ter um outro tipo de transformação humana, mas infelizmente foi muito difícil para diversas pessoas, né? Então, a ansiedade e a depressão foram queixas muito levadas para a clínica, né? Pessoas que não tinham nenhum tipo de processo ansioso, de repente se viu em beiras de surtos, assim, né? Então, foi bem complicado. Esse terceiro mês foi razoavelmente tranquilo, até porque os atendimentos, a maioria foram parados, né? Até a adaptação de qual ferramenta utilizar para as técnicas que dá para trabalhar online, né? Que no caso seria mais a psicoterapia, leituras de oráculos, né? Mas, por exemplo, uma barra de Access, por exemplo, não tinha como aplicar, porque você não podia tocar nas pessoas, calatonia, a mesma coisa, o relaxamento de chutes, a mesma coisa. Então, foi bem complicado. E com a flexibilização, que aí a gente voltou com os atendimentos presenciais e tal, a maior queixa foi justamente essa. Eu estou extremamente ansioso, estou deprimido, eu estou, sabe, o clássico dos clássicos, que é eu estou cansado de ficar em casa, eu estou cansado disso, estou trabalhando demais, né? Então foram essas as principais queixas que nos ocorreram, né? Então tivemos que trabalhar. E hoje, assim, com a flexibilização, a gente consegue, dentro da psicologia analítica do Jung, trabalhar outros tipos de técnicas, né? Não ficar só na cura pela fala, que é você de frente com o seu analista e trabalhando a sua terapia, mas sim outras técnicas terapêuticas que ajudam, né, no combate a essas patologias, né? Isso aí. Voltando aqui. Isso aí, voltando aqui. É... Quando você fala de ansiedade, Cardoso, há técnicas dentro da NucleoCef para tratamento de ansiedade? A gente sabe que a ansiedade é uma coisa bem interna, né? E cada um reage de uma forma referente à ansiedade. Quais são os primeiros sintomas que a pessoa apresenta para ter esse estado de ansiedade, né? E Uhum. quais são as técnicas que vocês usam aí para tratar um pouco dessa ansiedade? Assim, geralmente a pessoa começa mentalmente a ficar inquieta, né? Uma inquietação que chega até, em alguns casos, a ser absurdas, assim. Aí já vamos para casos mais extremos, que é sudorese nas mãos, né, até mesmo taquicardia, coisas desse tipo. E além da psicoterapia, a gente consegue atuar, por exemplo, com a calatonia, que é uma técnica de relaxamento super sutil, são toques extremamente sutis nas pontas dos dedos dos pés, né? Que é uma técnica que foi desenvolvida por um húngaro e chamado Peter Sandor. Durante a Segunda Guerra, né, ele trabalhou na Cruz Vermelha e para ele chegava ali as pessoas amputadas, né, pessoas baleadas e tal, né? Eles estavam em plena guerra, né? E o objetivo dele era os médicos amputavam e falavam, Tó, faz essa pessoa parar de gritar. E ele desenvolveu essa técnica, calatonia. E aí ele depois que acabou a guerra, tal, ele ficou radicado no Brasil. Foi professor da PUC em São Paulo de psicologia analítica. É um pós-junguiano, eu considero ele um pós-junguiano, porque a calatonia tem muita relação com a psicologia analítica do Jung, né? Então a calatonia é uma das técnicas. Relaxamento de Schultz também, que é um relaxamento autógeno,
que foi feito por um psiquiatra que conviveu lá com Freud, conviveu com Jung, e outras demais técnicas, por exemplo, florais de Bach, que eu acho muito importante como um suporte para a ansiedade. Florais funciona muito. Temos também o Reiki, né, tanto o Reiki tibetano quanto o Reiki crístico, que são duas formas, né, de aplicação, por mais que seja em posição de mãos, mas os mantras são diferentes, a sensação que a pessoa sente também é diferente, tal, né? E tem também barras de Access, que são barras de desbloqueio mental. Então, são várias técnicas que a gente pode trabalhar essas patologias, além da parte clínica, né? E todas essas patologias são utilizadas dentro do teu espaço. Tudo isso você faz a aplicação. Sim, fazemos todas as aplicações a partir do diagnóstico que a gente faz, né? A gente faz uma anamnese com o cliente, entende o caso, entende o que ele está passando, qual que é o momento que ele está passando e quais as técnicas que serão utilizadas, né? Se a gente vai utilizar só a psicoterapia, se com a psicoterapia a gente vai entrar com calatonia também, se serão receitados florais de Bach, enfim, são várias técnicas que a gente desenvolve ali junto com a demanda do paciente, entendendo de fato o que ele está necessitando, né? Legal, muito bom. Me fala um pouquinho agora dentro dessas técnicas, ou dentro do trabalho que a Núcleo Self faz, né? Onde mais você atinge quem de fato te procura, dentro dessas técnicas junguianas, né, usadas, né? Como elas são interligadas entre elas e como você pode aplicar e o que isso faz com que a pessoa melhore? Quais são as melhoras que você vê de imediato, assim, em poucas terapias, né, em poucas sessões, como que essas pessoas já saem melhor aí do teu tratamento? Assim, tem até um meme na internet que eu acho muito engraçado, que é uma pessoa, um desenho assim de uma menina assim falando, a terapia não deu certo, né? Tipo, 2 meses de terapia e não deu certo. Aí chega um anjinho para ela e fala, a terapia não é miojo, né? Então, porque a terapia ela exige muita coragem, né? A priori ela exige muita coragem de quem vai ser analisado, né? Para você ficar frente a frente com um analista e você entrar dentro da terapia, para você entrar e ter conexão com o seu self, que é o seu si mesmo, se autoconhecer é muito difícil, é muito complicado. Então as pessoas, geralmente elas começam uma terapia, faz 1 mês, 2 meses e acaba interrompendo. Isso é um grande problema. A solução que eu vejo e que eu acredito que seja muito pertinente, até mesmo para todo esse momento que a população está enfrentando, aliás, que o mundo todo está enfrentando, é o uso da terapia, da parte terapêutica, e o uso das técnicas que compõem a psicologia analítica. Como eu já mencionei, as 3 principais, que é a calatonia, que eu já dei também uma pincelada de como que ela surgiu, né, como que ela é aplicada, a imaginação ativa, que é muito utilizado dentro de uma análise. Então, às vezes, a pessoa vai para análise, ela está com um turbilhão de coisa para falar. Só que ela vai desenhar, ou ela vai escrever. E ela sai muito melhor do que se ela tivesse feito uma análise de 50 minutos falando, entendeu? Então, a Funciona como se imaginação... fosse um foco, né? Sim, sim, porque como que funciona a imaginação ativa? Ela foi redescoberta, porque isso daí já vem lá da alquimia, enfim. Ela foi redescoberta pelo Jung. Ele utilizou muito para escrever o Livro Vermelho, que é uma obra que foi encontrada muitos anos depois do falecimento dele, foi publicado em 2010. É um livro interessantíssimo para a psicologia analítica. E a imaginação ativa, ela faz com que a pessoa realmente consiga se enxergar, né? Não simplesmente se olhar no espelho, porque ali você está vendo apenas a sua aparência, mas sim você se enxergar como ser humano.
Então, dentro da imaginação ativa, como que ela é feita? O paciente chega, né, tem todas as premissas de já sentar na poltrona dele ou ficar no divã, enfim. E aí, nós, analistas, entregamos 4 papéis em branco para ele, canetinha, lápis de cor, giz de cera, e nós colocamos uma música, né, para ele meditar, para a pessoa meditar. Então a pessoa ouve aquela música e depois ela se expressa. Então a expressão, seja ela no desenho, seja ela no texto, ela traz muitas respostas, né, pro analista, né? Essa técnica foi muito utilizada, por exemplo, pela psiquiatra brasileira Nisi da Silveira. Tem até um filme dela, que quem... Não lembro quem que interpreta, a atriz que interpreta, mas é um filme que é muito interessante porque mostra o trabalho dela, né, o trabalho de imaginação ativa que ela fez. Porque ela foi para o hospital do Engenho, lá no Rio de Janeiro. E o objetivo, ela foi para tratar esquizofrênicos, né? Pessoas com Alzheimer, pessoas com patologias fortes, né? Que só psiquiatra mesmo para poder cuidar. E naquela época, os pacientes eram tratados com eletrochoque, cama de gelo, né? Que era chamada aquela bacia de água gelada para a pessoa tomar. Enfim, eram tratamentos assim que na verdade eram torturas, né? Que faziam com os pacientes. E ela montou um ateliê dentro do hospital com muita dificuldade, com muita pressão, né, dos outros médicos que queriam o eletrochoque, queria medicações pesadas, injeções e tal. Ela falou, não, eu vou dar pincel, eu vou dar tela para essas pessoas pintarem. E as pessoas começaram a fazer esculturas com argila, pintar quadros, né, riscar paredes e tal. E foi ali que ela começou a diagnosticar os pacientes, né, e tratar os pacientes de forma mais humana, né, porque os tratamentos antigos não eram nem um pouco humanos, né. Imagina você ficar tomando um choque para tratar um problema que tem como ser, né, não tem como, não tem uma cura para isso, né, mas tem como você conseguir controlar, amenizar, né, a dor daquele paciente. Então a Anísia da Silveira ela tem uma importância muito grande na psicologia analítica, até porque ela se encontrou com Jung, apresentou os desenhos do Fernando Diniz, que tinha problemas de esquizofrenia, e tornou-se um dos maiores pintores do Brasil. E quando Jung viu as mandalas desenhadas assim tal, ele falou assim, pô, que excelente trabalho que você está fazendo, né? Então realmente a imaginação ativa ela tem efeito. E hoje em dia as pessoas querem muito falar, né? Passar demandas e informações, informações, informações. Só que muitas vezes um desenho vai, sei lá, adiantar umas 2, 3 sessões de fala que a gente consegue entender com o desenho, entendeu? Então, a técnica de imaginação ativa é muito legal. O relaxamento de Schultz para pessoas que estão ali no processo de luto, leves depressões, problemas de insônia, que também, né, voltando naquela outra pergunta também, foi uma das grandes queixas que aconteceu durante a pandemia, né, insônia. As pessoas estão com dificuldade para dormir, né? Então, o relaxamento de Schultz é uma técnica que ajuda muito. E a calatonia é uma das melhores técnicas, para mim, é a melhor técnica para suavizar pensamentos, relaxamento, né? É uma técnica muito boa e muito utilizada, né? Porque ela dura mais ou menos 30 minutos, então dá para fazer uns 30 minutos de análise clínica e 30 minutos de aplicação de calatonia. Muito bom. E também quando você fala dessa questão além do oráculo, né, desse tratamento via oráculo, é isso? Sim. A NucleoSelf usa também tarô, em processo de terapia. Como é que funciona isso? Como é que as pessoas se beneficiam, às vezes simplesmente lendo um tarô ou fazendo alguma coisa nesse sentido? Tá. Infelizmente, o tarô hoje ele é muito banalizado, né? Se você for em qualquer avenida,
e olhar um poste, você vai ver lá, traga o seu amor de volta em 7 dias, sabe? Não cobra o trabalho, coisas, né, nesse naipe, assim. E isso daí é muito perigoso, né? Porque o tarô, ele é um oráculo, né? Não tem nem registro, né, de como que ele começou. Talvez ele tenha começado com um tarólogo holandês chamado Eteila, né, que tem o tarô de Eteila, um dos primeiros tarôs. Né? Aí vem Visconde Sforza, mas tem quem acredite fielmente que ele veio dos egípcios, ou ele veio da Atlântida, enfim, mas não tem registro histórico de como que ele foi feito e tal. Eu sei que tem registros na Itália com Visconde Sforza e tal. Mas o tarô, como ferramenta terapêutica, além de funcionar como um oráculo, né, para fazer previsões, né, não dá para você fazer um trabalho, né, como você vê nesses posts aí de rua que prometem mundos e fundos e acabam enganando as pessoas, né? Ele é sim um oráculo, dá para trabalhar com previsões, dá para trabalhar com entendimento de fatos que passaram, que estão refletindo no teu momento do agora e o que fazer no futuro, né? Dando uma previsão, né? Uma pré-visão do que a pessoa pode fazer ou não. Só que aí vai do livre-arbítrio dela. O tarô ele funciona muito bem. E no Núcleo Self, nós utilizamos sim o tarô, nós oferecemos leituras de tarô, mas o nosso tarô a gente denomina ele como tarô terapia. Né? Por quê? Porque na teoria do Jung tem a teoria da sincronicidade. E a teoria da sincronicidade, ele desenvolveu ela a partir do I Ching, estudando o I Ching, e viu que existem momentos de pura sincronia que são muito relevantes para a gente parar para analisar. Como, por exemplo, acontecer um fato que, puxa, nossa, tinha que acontecer isso, né? E funciona. Isso é sincronicidade, né? Muito legal. E o tarô, ele, por ser um oráculo, ele usa muito a sincronicidade, né? Em outros espaços também podem ser ditos que é a energia, né? A carta que você tá pegando é a carta que a sua energia tá pedindo, mas também eu vou falar que é sincronicidade. Aquela carta é a carta que você teria que pegar e é o que você tem que ler. Então, assim, o tarô ele é muito utilizado como terapia, né? Nós fazemos consultas terapêuticas com o tarô para as pessoas entenderem o que está acontecendo, né? Porque se a gente, por exemplo, comparar o tarô com a astrologia, que também é estudado na psicologia analítica, a astrologia ela vai trazer o que é o ser, né? Quem você é, né? Vai te dar dicas de personalidade, enfim, eu não vou entrar muito a fundo porque eu não entendo nada de astrologia, eu não sou astrólogo. Mas o tarô, ele é o estar, né? O teu momento, o momento de como que você tá, né? E claro, tem toda a bagagem que você traz do teu passado, do que aconteceu, daquele momento que você está consultando o tarô e uma previsão, né? Uma previsão de alguns meses ou até mesmo dias para as questões que o consulente está levando para sua mesa, né? Então tem que saber trabalhar com o tarô, porque é uma ferramenta poderosa e funciona como oráculo e como terapia também. Né? Às vezes a pessoa precisa de um conselho e você, né, não tem como você aconselhar a pessoa, porque se conselho fosse bom, né, cara? Você sabe, né? Então, Nós a vendíamos gente. a rodo. Exato, entendeu? Então, é complicado, né, aconselhamento, mas o tarô consegue dar conselhos, né? Então, a pessoa escolhe uma carta e você, daquela carta, consegue dar um conselho baseado naquela carta. E sempre tem muito a ver com o momento que ela está passando, com o que ela está precisando. Então E o é muito importante, interessante. sem dúvida, e o importante também é saber com quem você está fazendo a terapia, porque, infelizmente, como em todos os ramos profissionais, né, há terapeutas e terapeutas, né, como há Sim, contadores e há contadores. sim, Porque muitas vezes você busca um conselho, busca uma resposta para você,
e você acaba saindo com uma paulada, né? Então a pessoa entra bem e sai pior, né? Ele entra ruim e sai pior, né? Então Exato. é de se tomar cuidado com quem você faz terapia, porque infelizmente há profissionais que não respeitam a profissão, né? Sim, Isso é perigoso, né? isso daí é muito perigoso, cara. Isso daí é muito perigoso. E eu tenho até caso que assim, uma breve pincelada, porque sigilo faz parte do nosso Sem negócio, né? dúvida. Mas, por exemplo, assim, eu já peguei pacientes que fizeram reiki, por exemplo. Ah, eu ia no espaço, sempre recebia reiki, nossa, tal, que não sei o quê. Mas sabe, a pessoa ela não trazia nenhum tipo de energia boa daquele reiki que ela recebia. E aí Não começou a adianta, né? receber. Oi? Não adianta, né? Não, até porque o reiki ele é dividido em níveis, né? O nível um, o nível 2, o nível 3, que é o nível de mestre, né? E um nível acima do nível 3, que é o mestrado, no qual você consegue iniciar as pessoas, né? No reiki. Então tem gente aí no mercado que fez o reiki 1, reiki 2 e está aplicando. Entende? Dá para aplicar? Dá para aplicar. Você fazer no nível um, nível 2, você consegue fazer uma aplicação de reiki. Só que não se compara com quem tem todos os níveis, né? Então tem muito disso no mercado, né? Cresceu muito esse mercado, né? Eu abri o Núcleo Self justamente no momento em que esse mercado estava começando a ficar exacerbado, só que as técnicas que nós estamos oferecendo no Núcleo Self se diferencia de qualquer outro tipo de espaço, né? Por ter psicanálise e a psicoterapia junguiana com técnicas que se complementam às psicanálises, né? Por que as psicanálises? Porque a psicanálise freudiana também tem outros profissionais que atuam com a psicanálise freudiana, né, psicólogos, a psicoterapia junguiana, que aí nós podemos entrar com aquelas técnicas relaxamento de Schultz, imaginação ativa, calatonia, e técnicas que nós chamamos de complementares, que são massagens, né, medicina chinesa como shiatsu, auriculoterapia, que é aquela acupuntura no ouvido, né? Que mais? Os florais de Bach, que são muito utilizados, até mesmo em consultas de tarô, a gente fez uma consulta ali, como ele é terapêutico, né? A gente faz uma receita de floral, porque vê que a pessoa está precisando naquele momento, né? Oferece para ela, claro. Se ela quiser, a gente faz uma receita sem compromisso nenhum para ela. As barras de Axis, que também deu um boom, que é uma técnica norte-americana que veio para o Brasil, e de repente todo mundo virou terapeuta de barras de Axis. Assim. É impressionante, cara. Todo mundo Impressionante. aprendeu. Todo mundo aprendeu. E aí sai aplicando, né? Então tem que tomar cuidado com isso daí, né? Porque, querendo ou não, o reiki ele trabalha com uma energia de canalização universal que mexe um pouco com a espiritualidade, entende? Sem dúvida. Então, assim, se a pessoa que está aplicando não está bem, ela vai passar esse tipo de energia para a pessoa que está ali precisando, cara. Então, o Sem dúvida. terapeuta é um profissional que tem que estar. Claro, nós também temos os nossos problemas, tanto é que nós temos que ficar em análise constante, né? Análise, supervisão, a gente tem que estar o tempo inteiro E sendo há quanto tempo? analisado. E há quanto tempo que você estuda terapia? Estudar, você diz? É, É um estudo eterno, né? Não tem fim, não mas tem há fim. quanto tempo que você iniciou os estudos em terapia? Já faz mais de Pelo três que eu, anos. então, pelo que eu sei, faz bastante tempo. Então, Sim, não é de ontem, né? É um é negócio que assim, vai caminhando aos é, eu, poucos, né? assim, a minha formação mesmo, assim, com terapias, foi em 2012. Então já tem aí 8 anos, né? A psicologia junguiana fazem 3 anos que a gente tem esse tipo de trabalho. Então foi a soma das técnicas corporais, né, massoterapia em geral, né, que aí entra o shiatsu, massagem com pedras quentes, com cristais, pindas chinesas, enfim. E as técnicas, né, de psicologia analítica, né, a calatonia, o relaxamento de Schultz, imaginação ativa. Então, juntar tudo isso e formar algo
diferente e inovador no mercado foi a nossa premissa básica para abrir uma empresa e colocar essa empresa no mercado para virar algo competitivo, né? Porque, como eu falei, teve boom de barras de Axis, boom de reiki, boom de tudo, né? E até mesmo gente que não tem conhecimento de tarô e sai lendo tarô para um monte de gente aí. Eu já, por exemplo, casos de pessoas que, fui num tarólogo que falou isso, 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 isso e isso. Então, senta aí, vamos conversar, vamos analisar a situação, né? E aí sim fazer uma terapia com a pessoa, usando um oráculo, entender que a situação, as cartas que foram lidas para ela foram mal interpretadas, apenas isso. Né? A sincronicidade funcionou, só que quem, quem interpretou aquele oráculo, né, aquelas cartas ali, falou besteira. Então, isso daí a gente E tem aí que você tomar muito acaba cuidado. direcionando por um outro caminho até, de fato, trazer resultado para a pessoa, né? Sim, sim. Tanto É isso aí. que, tanto assim, que desde a nossa fundação, a gente está com uma avaliação muito boa nas redes sociais, no Google, assim, né? Inauguramos o site faz um mês apenas, né, também. Então, assim, nós temos pacientes, né, clientes que já vêm ali desde 2012, né, que eram atendidos como quer, eram atendidos em outros espaços, só que agora eles podem ser acolhidos no nosso próprio espaço, que é o Núcleo Self, né? Então, isso que está sendo bacana. Claro que teve a pandemia, teve que ficar tudo online, perdemos clientes, como todo mundo perdeu, tivemos que nos adaptar, né? Até então, análise online, o psicólogo com CRP ele tinha que ter uma autorização do conselho para poder fazer terapia online, e a pandemia veio falar que, para que isso? Não exagera, as pessoas precisam de ajuda, e se tem uma ferramenta que pode ajudar, por que não, né? Fazer Sem dúvida. uma análise via internet. Depois, com a flexibilização, né, a questão do prédio, né, entrar, né, na questão de sanitária, por causa do decreto da prefeitura, se readequar para poder receber os pacientes de volta. Então, aos pouquinhos, a gente vai retomando, né? E, claro, estando nesse nosso novo normal, tá tudo bem, tá tudo certo e vamos que vamos, né? Vamos seguindo, a vida que segue, Vamos né? seguir, exatamente. É isso aí. Então, esse é o objetivo da TF Apoio, trazer parceiros como o Cardoso, que de fato tem um trabalho diferenciado no mercado, para mostrar a vocês, amigos, parceiros e clientes, a gama que nós temos aqui. Como nós não atendemos um nicho de mercado, nós atendemos de tudo um pouco, é interessante que vocês se conheçam para que vocês também troquem serviços, troquem contatos, troquem indicações. Então, um exemplo que o Cardoso trouxe aqui, eu até anotei aqui, pessoas que têm ansiedade, sofrem de ansiedade, insônia, depressão, que é um quadro até mais grave dos três, né? Exemplos básicos, tá? Quem souber de pessoas que tenham esses problemas, esses sintomas, procura aí a Núcleo Self, que eu tenho certeza que o Cardoso vai dar um atendimento bacana, ainda mais falando em nome da TF Apoio, pode falar no meu nome, pode falar no nome da TF Apoio, eu tenho certeza que o Cardoso vai fazer um atendimento muito bacana, e para quem quiser achar o Cardoso, fala aí, Cardoso, suas mídias sociais, seu site, por favor. Então aí, o site foi inaugurado agora recentemente, né? E ele é www.nucleoself.com.br, e as redes sociais, Facebook e Instagram, é o barra ou arroba Núcleo Self Terapia. Ali vocês encontram todas as nossas atividades, mensagens, conhecem os nossos serviços e podem entrar em contato conosco que a gente faz total assessoria, total suporte para quem estiver precisando, né? Então, assim, lembrando que, olha só, às vezes você acha que você está com uma ansiedade ali, não, eu vou tomar um remedinho aqui que vai passar a minha ansiedade. Vai com calma, tome muito cuidado com isso, que a gente também pega muito paciente que vem com esse tipo de problema, e aí tem que ter uma intervenção de outros tipos de profissionais para
para poder trabalhar direito com a pessoa, né? Remédios tem que tomar bastante cuidado. É isso aí. Essa foi a dica bacana aí do Cardoso. Remédio só com prescrição médica, cuidado com o que Exatamente. vocês tomem. Não vão se automedicando, porque às vezes isso é um problema que pode causar não só no momento, mas no futuro também, né? Sim. Isso É isso também aí. tem acontecido bastante, de pessoas que se automedicam, acabam tornando-se dependentes da medicação, hipocondria, também alcoolismo, né? Entre outras drogas, dependências em gerais, a gente atua bastante nessa área também. Legal. E é isso aí, então. Muito obrigado, Cardoso, pelo papo. O papo aqui, a gente poderia ficar mais 1 hora batendo um papo aqui. Com Tem muito certeza. assunto referente à terapia, referente a todos esses problemas, principalmente nessa época de confinamento, né, de reclusão, onde agora estamos voltando ao normal, né? E ainda assim não é normal, que a gente sabe da insegurança socioeconômica que o Brasil vive. Então a gente tem, de fato, essa dificuldade muito grande de estar tentando voltar com todas essas situações. Infelizmente, muitos não vão conseguir nem voltar. Então, a gente está na ideia de fazer com que vocês se conheçam para que vocês se ajudem. Então, quem precisar aí da Núcleo Self Terapia, pode procurar o Cardoso aí em nosso nome. Eu tenho certeza que será bem recebido, né, Cardoso? Com certeza. Agradeço essa oportunidade, sempre muito salutar e bacana conversar contigo. E aí fica, né, a próxima a gente tem que fazer uma presencial para tomar aquele cafezinho especial da TF Apoio aí. Sem dúvida, já está convidado para um cafezinho aqui conosco. Cardoso é um parceiro de longas datas aqui, sempre bem-vindo no nosso escritório, sempre bem-vindo aqui na nossa casa. É isso aí. Mais uma vez, obrigado, Cardoso. Tamo Eu que junto. agradeço. Minha Agradeço de gratidão aí pela coração. oportunidade. Estamos juntos. Núcleo Self Terapia e TF Apoio Contábil. Quem quiser nos seguir em nossas redes sociais, por favor, sigam-nos nas nossas redes sociais. E quem precisar do contato do Cardoso, já tem aí o contato dele. Caso precisem de fato do contato mais pessoal do Cardoso, me procurem, que aí a gente bate um papo e eu mando o contato do nosso mestre Cardoso aí. Muito obrigado pelo bate-papo, Cardoso. E até Gratidão. uma próxima, né? Até uma Até a próxima. próxima. Com certeza. A Gratidão, próxima tem gratidão que ser mesmo. com um cafezinho na TF. Sem dúvida, sem dúvida. E terça-feira que vem estaremos de volta aqui, só que às 9 horas da manhã, para falar mais um pouquinho de outros parceiros e clientes aqui da TF Apoio. Mais uma vez, um obrigado a todos e até a semana que vem. Valeu, hein? Tchau, tchau.